Bom dia, tudo bem com vocês? Tia Ju espera que sim, né? Que esteja tudo bem com vocês. Então, antes de eu começar as orientações para nossa aula, vou dizer algumas palavrinhas para vocês aqui, porque até então tudo parecia que seria tão rápido, né? Que as nossas aulas na sala de aula iriam voltar rapidamente e acabou que nós já estamos aí no final do ano e ainda não voltamos para a sala de aula. Mas o mais importante, o que a gente tem que focar é que nós não paramos, que nós demos continuidade ao aprendizado, que nós demos continuidade ao ensinamento, né, ao desenvolvimento. Ainda mais criança, porque a criança ela desenvolve até através de um olhar que a gente transmite para eles, né? E a minha mensagem de hoje é essa, que não vamos focar no resultado, até porque como nós estamos passando por um processo de ensino-aprendizagem diferente do que estávamos habituados na sala de aula, então não temos que esperar o mesmo resultado, né? Se o processo é diferente, o resultado tem que ser diferente. E não vamos pensar também que esse resultado diferente é um resultado negativo. Por quê? Se o resultado vai ser diferente, vamos apostar, ter fé e pedir a Deus que este resultado, mesmo que seja diferente, que ele seja positivo, não é isso? Nós vamos focar no processo, então, não vamos focar no resultado. Focar no resultado gera ansiedade e a ansiedade atrapalha o desenvolvimento. Então, nós vamos focar no processo e quando o resultado vier, nós vamos agradecer a Deus, independente de qual for o resultado que nós obtivermos, ok? Combinado assim? Tanto as crianças quanto os pais, né? Nós vamos focar nisso aí, nós vamos focar no processo, que é o que nós estamos passando, tá? Vamos fazer as atividades com muito empenho, vamos nos dedicar ao máximo às nossas crianças, vamos deixar memórias afetivas interessantes para elas, né? O que é a memória afetiva? São momentos prazerosos ao lado da família, ao lado dos amigos, que possam gerar bons frutos para essas crianças, né? Elas lembrarem, nossa, eu fiz isso de legal, então eu vou fazer com o meu filho também. Elas se tornarem adultos bem resolvidos emocionalmente, tá bom? Então vamos lá, nossa aula. Primeiro projetinho nosso aí é o projeto sobre o meio ambiente, tá? O que é que nós queremos com esse projeto? Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais, como desperdício de água e poluição, sensibilizando sobre a importância da preservação do meio ambiente, identificando as situações que causam danos à ecologia, como poluição, desmatamento, queimadas, extinção de animais e outros, estimulando assim o amor pela conservação da natureza. Vamos começar nosso projeto? A mamãe, né, vai começar fazendo os questionamentos abaixo aí para o filho, para a gente fazer uma abordagem sobre o que ele entende sobre esse assunto. Então, uma abordagem não, uma sondagem, né? Nós vamos sondar, tá errado ali. Nós vamos sondar o que a criança entende sobre esse assunto. Então, nós vamos perguntar, o que é o meio ambiente? Aí, se eles, né, não souberem de maneira nenhuma o que é o meio ambiente, vocês vão explicar que é o meio em que a gente vive, é o ambiente em que nós vivemos, é o lugar onde nós moramos. E aí até chegar na construção do que, né, que é o planeta, Terra, onde nós moramos e tal. E por que nós devemos cuidar do nosso planeta? Se é onde nós moramos, se é a nossa casa, por que a gente tem que cuidar dele? Né? O que nós podemos fazer para salvar o nosso planeta? Aí a gente, né, pode até abordar aquele questionamento. Quando a gente joga o lixo fora, a gente está jogando ele fora da Terra, porque a Terra é a nossa casa, né? A gente tem a casa em comum ali dos seres humanos, é o planeta Terra, dos seres vivos. E aí, quando a gente joga um lixo fora, tira da nossa casa e joga fora, a gente está jogando ele para fora da Terra e jogando no espaço, o que está acontecendo com esse lixo, né?
E aí, o que é a reciclagem? O que é? Perguntar para eles se eles sabem o que é reciclagem. Se não souberem, a gente pode explicar também, né? Que a reciclagem é a reutilização daquilo que para a gente talvez não tenha mais utilidade, a gente vai reutilizar ele, a gente vai transformar esse lixo, né? Essa coisa que não serve mais para a gente, transformar em algo que vai servir, tá bom? Agora vamos ler o texto abaixo. E aí, pessoal, né, os pais aí que vão estar fazendo a leitura, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão lendo com a criança, mostrando para ela onde que vocês estão lendo, qual palavrinha que está sendo lida, para que ela observe cada palavra que vocês estão lendo. Aí vocês podem ler pausadamente, mostrando cada palavra, e depois vocês podem ler, né, mais rápido para trazer o entendimento do texto. Primeiro, conhecimento do texto ali das palavras. E depois, uma outra leitura para levar ao entendimento do texto. Tá bom? Meio ambiente. Meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, plantas, o clima, os animais e os seres humanos. Somos todos responsáveis pela conservação do meio ambiente. Cada um de nós deve ser um cidadão consciente e fazer o melhor para preservá-lo. Podemos começar cuidando da nossa casa, das plantas, da praça, da nossa rua. Ser amigo do planeta é bom para você e, enfim, é bom para todos nós. Então, olha aí para vocês verem, nós vamos começar, as crianças, né, como estão bem pequenas ainda, 5 anos, elas podem começar cuidando do próprio quarto. Vamos incentivá-las a cuidar do próprio quarto, limpando, tirando o lixo, organizando os brinquedos, pegando aqueles brinquedos que já não gosta mais, doando para alguém que vai usar, né? Esse tipo de coisa assim. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Vocês podem começar fazendo algumas perguntas à criança, para ver se elas entenderam realmente o que é o meio ambiente e qual que é a importância de preservá-lo. Vocês viram como que é importante a conversa, o diálogo e a condução do aprendizado? Porque uma criança de segundo período, ela é conduzida ao entendimento daquilo que elas já vivenciam. Então, não é que nós temos que fazer cópias, né? Igual, eu não quero a criança totalmente igual a mim, mas se eu fui destinada a conduzir essa criança ao aprendizado, então, querendo ou não, ela vai ter o meu jeitinho ali, né? Então, eu vou, no caso de vocês que estão conduzindo essa aprendizagem, vocês vão ter que conduzir mesmo, falar qual que é o entendimento de vocês, para a criança ali de início copiar aquilo que vocês disseram e só depois elas tirarem as próprias conclusões, mas, né, e tirar ali da cabecinha delas o que é que elas entendem sobre aquilo, mas elas devem ser conduzidas primeiramente a esse entendimento, tá? É importante fazer uma pergunta de cada vez, ou seja, espere a criança responder para depois fazer a próxima pergunta, tá? E se quiser complementar, melhor ainda, que é o que eu estou falando com vocês, a condução. Porque às vezes a gente pergunta assim, você gostou do texto? Aí a criança, não. Por quê? Como não é um assunto que chama a atenção delas, né? Ainda mais hoje em dia que tem tanta coisa que chama mais atenção do que esse conteúdo em si da escola, então ela pode falar, não. Não, mas espera aí, por que você não gostou? Vamos entender aqui. Olha só como é que é importante a gente aprender sobre isso, né? Então, conduzir mesmo a criança nessas respostas aí, tá? E você entendeu o que é meio ambiente? Aí se ele falar, entendi. Então, o que é o meio ambiente? Fala para mim o que é esse meio ambiente. Você acha importante cuidar do meio ambiente? Aí se ele falar assim, não, mas e aí, se a gente não cuidar do meio ambiente, onde é que nós vamos morar daqui a alguns anos? Né? Ou se falar sim, então como que é que a gente pode cuidar? Então, de uma pergunta, vocês podem ir conduzindo esse diálogo aí a outras perguntas também, tá? O que você acha que pode fazer para ajudar a cuidar do meio ambiente? Aí eles vão dar sugestões, né? Se forem sugestões que realmente podem ser acatadas, aí vocês podem até praticar essas sugestões da criança. Se for uma coisa assim meio sem cabimento, aí vocês vão levar a criança a melhorar essa resposta aí, tá?
Depois vocês vão observar as imagens. Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos um rio todo sujo, né, todo poluído. Aqui nós temos uma queimada. Aqui a gente tem um lixão, que é um lugar onde eles, né, depositam os lixos. E aqui a gente tem fábricas que está jogando aí no ar toda uma fumaça de alguma coisa que está queimando e que está incinerando, tá? Aí vocês vão discutir as soluções para esses problemas que foram identificados em cada imagem. Aí vocês podem perguntar, mostra a primeira. O que está acontecendo nessa primeira imagem? Por que será que isso está acontecendo nesse ambiente? Que lugar é esse que vocês estão vendo? Como que as pessoas podem interferir no meio ambiente? Aí vocês podem até conduzir, né? Tá vendo? Olha aqui. Se as pessoas não tivessem jogado o lixo dentro do rio, o rio não estaria assim. Então, quem que influenciou? Foram as pessoas. O que você e sua família fazem para a preservação do meio ambiente? Então, o que é que vocês estão fazendo? Mas tudo, gente, quando vocês levarem a criança igual como as pessoas interferem no ambiente, por exemplo, jogando lixo no rio, aí vocês têm que, né, mostrar para elas que a gente não pode ficar com raiva das pessoas que jogaram o lixo no rio. Nós temos que levar as crianças a entenderem que nós temos que ter raiva da atitude, né, que foi jogar o lixo. Mas a pessoa que jogou o lixo, nós temos que conscientizar e tratar essa pessoa com amor, né, mostrando para ela com exemplo que ela não deveria ter jogado o lixo no rio. A gente não pode ficar com raiva das pessoas pelas coisas de errado que elas fazem. A gente tem que ter raiva da coisa errada, né, e não querer aquilo ali para a vida da gente, mas querer conduzir a pessoa a fazer o certo. Ok? Uma ótima aula a todos vocês. Obrigada pela atenção e beijos da Tia Ju.